Fala, Corujinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Este é o nosso vídeo com questões de português da banca IDIB, atendendo aí a pedidos. Como sempre eu peço, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar. Com essas ações, você vai ajudar no crescimento do canal. E eu preciso muito da tua ajuda. Vem comigo agora conhecer a primeira questão. Substituindo a conjunção destacada por outra que mantenha o mesmo sentido, teremos o seguinte período. Temos aqui o período, mas não precisa ler o período, porque o que você precisa saber é quais são as conjunções adversativas para poder fazer essa substituição. Você deve conhecer essas conjunções, principalmente as conjunções adversativas. Anota aí, as conjunções adversativas, as conjunções concessivas, as conjunções conclusivas, causais e explicativas. São as que mais caem nas provas de concurso. Aqui a gente tem uma conjunção adversativa. Ela inicia uma oração coordenada adversativa. Ela indica uma contrariedade, traz uma ideia de oposição. Outras conjunções adversativas. Temos o porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. Sabendo disso, você acertaria essa questão. Então, aqui, ó, temos na alternativa B o contudo, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, são as principais conjunções adversativas. E o nosso gabarito aqui já é a alternativa B. Na alternativa A, temos o logo. Logo é uma conjunção conclusiva. Na C, temos o pois. Pois, antes do verbo, é explicativo. Na D, temos o embora. É uma conjunção concessiva. Ela inicia uma oração subordinada concessiva. Ela também indica uma ideia de contrariedade e oposição. Primeira questão, gabarito B. Questão 2. A vírgula foi empregada para, nesse trecho aqui, tudo isso se resume numa grave crise cultural, vírgula, que afeta todos os países e aponta para o abismo. Essa vírgula aqui. Primeiro, vamos analisar esse que. Tá? Tem o que depois da vírgula? Analisa o que. Então, o que ele está retomando a crise cultural. E ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Numa grave crise cultural, a qual afeta todos os países. Coube a substituição? Coube perfeitamente. Temos aqui o que? Pronome relativo. Pronome relativo vem antes do que? Vem uma vírgula. De cara, você vai saber que ela está iniciando uma oração subordinada adjetiva. Na alternativa A, diz que a vírgula serve para separar um adjunto adverbial. Não tem nenhum termo intercalado aqui. Na B, separar orações coordenadas sindéticas. Não é uma oração coordenada, porque ela é iniciada por um pronome relativo e pronome relativo inicia a oração subordinada. B fora, C, separar orações subordinadas, ó, adjetivas, e aí vem o pulo do gato, explicativas. Por que explicativa? Porque ela vem, o que vem antecedido aqui, ó, por vírgula. Normalmente, esse trecho vem entre vírgulas, mas aqui, como ele está no fim do período, foi colocado apenas uma vírgula, mas é um termo explicativo. Se viesse sem a vírgula, seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Toda oração subordinada adjetiva, ela é iniciada por um pronome relativo. Gabarito aqui, C. Na D, separar orações adverbiais. Não é uma oração adverbial, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque tem a vírgula.
Matamos a segunda questão, gabarito C. Vamos para a terceira questão. Os termos destacados no período acima estão se referindo a quais outros elementos? O termo destacado aqui, ó, esse o e esse o aqui. A sexta crise é de natureza existencial. Despoja o ser humano do próprio sentido da vida, como anotou o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, lançando num incessante ativismo frenético. Lançando quem? Lançando esse ser humano aqui, lançando o ser humano. Esse pronome, ele retoma ser humano, privando de sua dimensão espiritual e de sua paz interior. Privando quem? Privando o ser humano. Então, aqui, esses elementos destacados, eles fazem referência a ser humano, ao termo ser humano, né? O nosso gabarito aqui, ó, é D. Os dois pronomes se referem ao ser humano. Próxima questão. O termo destacado está exercendo função sintática de. Esse termo aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, quando vier esse tipo de pergunta, função sintática de um termo destacado, ele for um pronome, você vai analisar o verbo, para que uma pessoa possa exercê-lo. Exercer. Quem exerce, exerce alguma coisa. Exercer aqui, ele é um verbo transitivo direto. E o lo é o seu objeto direto. Por isso aqui o nosso gabarito é B. Ele não é sujeito. O sujeito aqui, ó, uma pessoa, né? Ele não é objeto indireto porque ele é um verbo transitivo direto e não é complemento nominal porque exercer é verbo e não um substantivo, nem um adjetivo. Questão 4, gabarito B. Quinta e última questão. A partícula que, em destaque, está exercendo função gramatical de. Primeiro você analisa se ele é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Pronome relativo, ele pode ser, quando, né? Pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Para ser uma conjunção integrante, ele tem que ser substituído por isso, ok? Aqui, a necessidade daquele que o possui tenha enraizado valores éticos e capacidade de transmitir a verdade aos demais. A necessidade daquele o qual o possui tenha enraizado. Não dá para substituir esse que por isso, daquele isso, não dá. Então, não é conjunção integrante. Aqui, ó, você já elimina a alternativa B. É um pronome relativo. Ele retoma ao termo anterior, que jamais será um verbo. Quando vier um verbo antes de um que, provavelmente vai ser uma conjunção integrante. O que? O que vai ser uma conjunção integrante. Nesse nosso caso, temos um pronome, ele jamais seria uma conjunção integrante. Ele é um pronome relativo. Alternativa A diz que é uma conjunção explicativa? Não. C, pronome indefinido? Também não. E D, é um pronome relativo. Sempre que vier um que, perguntando aí, pedindo para você analisar a função do que, a função gramatical ou a função sintática, observa primeiro se ele é um substantivo, se ele é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessas questões e eu tenho certeza de que elas vão te ajudar bastante. E se você gostou, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Não se culpe pelo que você não estudou ontem. Comece hoje e vá à luta. É isso aí. Não fique choramingando pelo que você não fez. Vá em busca do que você deseja, sem pestanejar e sem fraquejar. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui.